Um bebê, sozinho, rejeitado antes mesmo de entender o mundo, órfão, marcado pela dor e pela exclusão. Mas esse não era um bebê qualquer. Esse era Maomé, um nome que ecoaria por gerações. Um nome que, apesar de reverenciado por bilhões, foi deliberadamente excluído dos livros sagrados do Ocidente. Por quê? Porque um homem que transformou nações, culturas e civilizações simplesmente não aparece na Bíblia. Será que esconderam algo de nós? Será que há um lado oculto, uma verdade nunca contada? Maomé nasceu em uma época turbulenta. Seu nascimento foi rodeado de um clima de incerteza, mas ao mesmo tempo de grande expectativa. Ele veio ao mundo em um momento em que a Península Arábica estava imersa em uma adoração a deuses múltiplos, com tribos que dominavam a região, e cada uma com seus próprios cultos e crenças. O nascimento de Maomé, em 570 D.C., é como o início de uma grande história, uma história que seria marcada por perdas e por uma busca implacável por respostas espirituais. Desde o início, a vida de Maomé foi marcada pela dor e pela perda. Seu pai, Abdalá, faleceu antes mesmo do nascimento do filho. Essa perda imediata foi apenas o começo de uma jornada marcada pela ausência de figuras paternas. Logo após o seu nascimento, Maomé foi deixado órfão de pai e mãe, e sua mãe, Amina, morreu quando ele tinha apenas 6 anos. Como poderia uma criança, ainda com os olhos cheios de curiosidade, entender a profundidade dessas perdas? Como poderia ele, com a alma ainda pura e sem proteção, entender o peso de ser deixado sozinho neste vasto mundo? Esse profundo vazio, que se instaurou logo nos primeiros anos de sua vida, foi a primeira grande marca do destino de Maomé. Ele cresceu sob os cuidados de seu avô, Abdul Muttalib, e depois sob a tutela de seu tio, Abu Talib, mas a ausência de seus pais sempre se fez presente como uma sombra que pairava sobre ele. O que significava viver nesse mundo, sem pais, sem uma base familiar sólida? O que resta de um homem quando ele cresce sem o amor e a proteção de sua família mais próxima? A perda do apoio familiar cedo na vida se tornaria um tema recorrente na história de Maomé, moldando seu caráter, suas crenças e sua visão de mundo. Porém, o sofrimento de Maomé não foi apenas uma questão de perdas pessoais. Sua vida esteve, desde cedo, imersa em uma cultura de conflito e incerteza. A sociedade na qual ele foi criado era um lugar onde as tribos lutavam pelo poder, e a fé das pessoas estava dividida entre uma multitude de deuses e ídolos. Como uma criança órfã, Maomé foi confrontado com essa complexa realidade sem ter uma referência espiritual ou uma crença estabelecida a que se apegar. Sua busca por respostas começaria ali, com o primeiro questionamento profundo: quem sou eu em meio a tanta dor e incerteza? O que é a vida? O que é o destino? Essas perguntas se tornariam os alicerces sobre os quais Maomé construiria sua futura missão. Ele não era apenas um órfão, ele era alguém marcado pela busca incessante por significado, por uma razão maior para sua existência. No fundo, ele estava sendo preparado para um papel que mudaria o curso da história, embora ele ainda não soubesse disso. A dor da perda continuaria a assombrar Maomé durante sua juventude. Ele foi criado por um tio, que, embora fosse carinhoso, não poderia substituir o amor e a presença de seus pais. Mas talvez essa falta de afeto familiar tenha moldado Maomé de maneira única. Ele se tornou um observador do sofrimento humano, uma testemunha silenciosa da luta de todos que passavam por dificuldades semelhantes às suas. Ao crescer, Maomé se tornou um homem de grande sensibilidade e percepção. Ele passou a compreender as intricadas relações de sua tribo e as tensões sociais que a atravessavam. Mas a solidão em seu coração nunca o abandonou. Essa solidão o levou a questionar tudo ao seu redor. Ele não apenas via o sofrimento humano como algo a ser evitado, mas como algo que fazia parte da própria essência da vida. As questões de Maomé eram mais profundas do que a simples observação do sofrimento. Ele começou a refletir sobre o propósito da vida, sobre a natureza da dor e da perda. Por que a vida deveria ser marcada por tanto sofrimento?
Qual é o significado de nascer, viver e morrer? Essas perguntas se tornaram o combustível de sua jornada interna, uma jornada que o levaria a confrontar a realidade espiritual de sua existência. Nesse período, Maomé não se limitava a um único ponto de vista religioso. Ele não estava satisfeito com os deuses e ídolos que adoravam as tribos de sua terra. Ele sentia que havia algo mais profundo, mais significativo, aguardando para ser revelado. Ele começou a se afastar das práticas religiosas comuns, buscando a verdade em sua própria alma. Ele começou a meditar, a se isolar para refletir sobre as questões que o atormentavam. Foi assim que Maomé começou a se distanciar cada vez mais das tradições de sua cultura. Ele não apenas questionava as divindades que as tribos veneravam, mas também se via incapaz de aceitar uma visão de mundo que não explicava a dor, a perda e o sofrimento. A busca por respostas o tornou um homem introspectivo, que preferia a solitude e a reflexão à vida social. E foi nesse espaço de solitude, nesse silêncio, que Maomé começaria a receber sinais de algo maior. Ele estava sendo preparado para algo grandioso, algo além do que ele poderia compreender naquele momento. Seus questionamentos não eram apenas vazios, mas estavam sendo guiados por uma força superior que o conduziria a um destino incompreensível para qualquer um de sua época. A revelação de Maomé não aconteceu de forma gradual ou tranquila. Ela veio a ele como um golpe de luz, um choque tão grande quanto a morte de um ente querido. Quando ele tinha cerca de 40 anos, durante um período de meditação em uma caverna nas montanhas de Hira, o anjo Gabriel apareceu diante dele. Essa experiência, conhecida como a primeira revelação, não foi apenas um evento de grande importância espiritual, mas também um momento de transformação que alteraria para sempre a vida de Maomé. No momento em que Gabriel apareceu, Maomé sentiu como se o chão sob seus pés tivesse se desintegrado. Ele estava em uma busca silenciosa por respostas, e o anjo veio para interromper sua solidão e trazer a verdade que ele havia procurado por toda a sua vida. Leia. Foi o comando de Gabriel, o qual Maomé inicialmente não compreendeu. Ele, um homem de palavras simples e humildes, não sabia ler nem escrever, mas a mensagem que ele estava prestes a receber era muito mais profunda do que a simples leitura de um texto. Gabriel repetiu a ordem, e foi então que Maomé, em um momento de graça e de revelação, entendeu que ele não estava apenas sendo convidado a aprender, mas a transmitir uma mensagem divina que transformaria o mundo. Esse encontro com Gabriel não foi apenas o início de uma missão divina, mas também o início da grande jornada de Maomé como profeta. Ele foi escolhido para ser o último mensageiro de Deus, e a revelação que lhe foi dada não era uma mera doutrina, mas um caminho a ser seguido por todos os que procuravam a verdade e a justiça. O que estava por vir era uma jornada de revelações, desafios e confrontos com a realidade espiritual. O sofrimento de Maomé e suas buscas pessoais estavam prestes a levar o mundo a um destino inevitável, que não poderia ser evitado. Desde a sua infância, marcada pela perda dos pais, até a fase adulta, Maomé enfrentou uma vida de desafios e dificuldades que o moldaram para o papel que estava destinado a desempenhar. A solidão e a ausência de uma figura materna e paterna foram apenas o começo de um percurso tortuoso, onde a busca por sentido e propósito se tornaria a força motriz de sua jornada. Crescendo sob os cuidados de seu avô e depois de seu tio, Maomé foi sempre uma figura introspectiva, alguém que não se conformava com as respostas simples que a sociedade ao seu redor oferecia. Em uma cultura politeísta, onde as tribos adoravam múltiplos deuses, Maomé sentia que havia algo além das crenças tradicionais que precisavam ser descobertas. Sua experiência de vida o levou a questionar não apenas as divindades à sua volta, mas também a própria natureza da existência humana. Enquanto muitos de seus contemporâneos se contentavam com as tradições religiosas que cercavam suas vidas, Maomé, em sua busca pessoal por significado, começou a se distanciar dessas crenças. Ele via um mundo em que a adoração a ídolos e deuses esculpidos em pedra não trazia respostas satisfatórias para o sofrimento humano. A fé das tribos, baseada em rituais antigos, parecia vazia para ele, sem oferecer uma compreensão verdadeira da vida, da morte
e do sofrimento humano. Maomé não estava disposto a aceitar um sistema de crenças que não refletisse sua busca por um propósito maior. Desde cedo, ele começou a se afastar das práticas populares de sua sociedade, buscando em sua solidão a compreensão do que ele acreditava ser o verdadeiro caminho. As relações pessoais de Maomé, embora muitas vezes marcadas por respeito e lealdade, também foram de grande importância para seu desenvolvimento como líder espiritual. A primeira mulher com quem Maomé se casou, Khadija, foi uma figura fundamental em sua vida. Ela não apenas foi uma grande fonte de apoio emocional e financeiro, mas também desempenhou um papel crucial em ajudá-lo a compreender e aceitar as revelações que ele começaria a receber. O relacionamento de Maomé com Khadija foi baseado em uma profunda confiança e respeito mútuo, e ela foi a primeira a acreditar nas mensagens que ele recebeu do anjo Gabriel. Sem essa parceria, é possível que Maomé não tivesse encontrado a coragem para seguir sua missão divina com a firmeza necessária. Durante os anos de sua juventude, Maomé também teve a oportunidade de viajar para outros lugares, experimentando diferentes culturas e maneiras de viver. Ele foi exposto a novas ideias, a novas formas de pensar, o que sem dúvida contribuiu para a formação de sua visão única sobre o mundo e sobre a espiritualidade. Essas viagens não foram apenas uma fuga das dificuldades de sua cidade natal, Meca, mas também um processo de aprendizado e amadurecimento, onde ele começou a entender melhor o impacto que as pessoas podiam ter umas sobre as outras e o papel que ele deveria desempenhar nesse contexto. A complexidade das relações humanas, as tensões entre as tribos e o sofrimento das pessoas ao seu redor começaram a abrir os olhos de Maomé para o que ele acreditava ser uma missão maior do que ele mesmo. Maomé não era apenas um observador passivo de sua realidade. Ele estava imerso em um processo de constante questionamento, buscando entender o que significava ser humano, o que significava viver em um mundo onde a dor e a perda eram constantes. Seus questionamentos não eram apenas sobre as questões espirituais, mas também sobre a própria natureza da humanidade. Por que as pessoas sofriam? Por que a desigualdade e a opressão eram tão prevalentes? Ele começou a perceber que, para muitos ao seu redor, a vida era uma luta constante pela sobrevivência e que o sistema que governava a sociedade estava profundamente corrompido. As classes mais baixas eram oprimidas pelas elites e as mulheres eram frequentemente tratadas como propriedade, sem direitos ou voz. Essas observações foram fundamentais para o desenvolvimento do caráter de Maomé. Ao mesmo tempo em que ele se afastava das práticas religiosas da época, ele se aproximava cada vez mais de uma visão de mundo onde a justiça, a compaixão e a igualdade eram princípios centrais. O conceito de um único Deus, que ele começaria a divulgar mais tarde, não era apenas uma crença espiritual para Maomé, mas também um princípio que poderia ser aplicado diretamente nas relações humanas. Maomé sentiu que, se fosse dado o devido valor à unidade e à igualdade de todos diante de Deus, isso mudaria o modo como as pessoas interagiam entre si e como a sociedade em si funcionava. Para ele, a fé não poderia ser apenas uma questão de rituais vazios, mas deveria ser a base de um sistema social e moral mais justo. Porém, apesar de seus elevados ideais e de suas convicções, Maomé também enfrentava momentos de dúvida. A responsabilidade que ele sentia ao saber que um dia teria que compartilhar as revelações que receberia não era algo que ele tomava de ânimo leve. O peso dessa missão o pressionava, e ele sabia que a verdade que ele estava prestes a anunciar não seria fácil de aceitar. Ele também sabia que seria rejeitado por muitos, que o chamariam de louco, de impostor ou até mesmo de herege. Essa tensão interna entre o desejo de cumprir o que ele acreditava ser sua missão divina e o medo do fracasso pessoal e espiritual era uma constante em sua vida. A responsabilidade era avassaladora, e muitas vezes ele se perguntava se ele seria capaz de cumprir o papel que Deus lhe havia designado. A introspecção e o questionamento profundo de Maomé eram acompanhados de uma constante busca por respostas em sua própria alma. Quando ele se retirava para os desertos, ele não estava apenas fugindo da pressão do mundo, mas estava em busca de uma verdade maior,
uma verdade que fosse mais profunda do que qualquer coisa que ele já tivesse encontrado nas crenças de sua sociedade. Essa busca o levou até a caverna de Hira, onde ele passaria por uma das experiências mais transformadoras de sua vida. Foi nesse local isolado, longe de todas as distrações, que ele começaria a receber as revelações que mudariam o curso da história e que o tornariam o mensageiro de Deus. Essas experiências iniciais foram fundamentais para moldar Maomé, não apenas como um profeta, mas como um ser humano profundamente marcado pela dor, pela busca por sentido e pela missão divina. Maomé sabia que sua jornada pessoal estava apenas começando e que a verdade que ele estava prestes a receber não seria apenas uma revelação espiritual, mas uma transformação de toda a sua vida. Ele estava prestes a ser chamado para cumprir um destino que transcendia seus próprios desejos e medos e que afetaria toda a humanidade para as gerações futuras. Mas antes que isso pudesse acontecer, ele precisaria enfrentar sua própria dúvida, sua própria solidão e a constante pressão de uma missão que parecia impossível de realizar. A jornada pessoal de Maomé foi marcada por essas tensões internas que se entrelaçavam com sua busca pela verdade divina e por um mundo mais justo e equilibrado. Em sua jornada, Maomé também teve que lidar com as dificuldades sociais e culturais de sua época. A sociedade em que ele vivia era dominada por valores tribais, onde a lealdade à família e à tribo muitas vezes se sobrepunha à lealdade a princípios universais de justiça e igualdade. Maomé sabia que, para trazer a verdadeira mudança, ele precisaria desafiar essas normas profundamente enraizadas, e isso o tornaria um homem radical em seus tempos. Mas ele estava disposto a pagar o preço. O que ele buscava não era apenas a transformação espiritual pessoal, mas uma transformação de toda a sociedade, uma mudança que trouxesse justiça, igualdade e compaixão para todos. Maomé foi, em muitos aspectos, um homem dividido entre as demandas de seu espírito e as dificuldades de sua realidade social. Ele vivia em um mundo onde o sofrimento e a injustiça eram comuns e onde os valores espirituais eram frequentemente ignorados em favor de poder, riqueza e controle. Mas, ao mesmo tempo, ele acreditava que um caminho diferente era possível. Ele acreditava que a revelação de um único Deus, que é justo e misericordioso, poderia ser a chave para a transformação das relações humanas e para a criação de uma sociedade mais justa e compassiva. A jornada de Maomé, até aquele ponto, fora marcada por dificuldades e introspecção, mas o verdadeiro ponto de virada, o momento que definira seu destino e transformaria sua vida para sempre, estava prestes a acontecer. Quando Maomé se retirou para a caverna de Hira, nas montanhas próximas de Meca, ele não tinha ideia de que estava prestes a ser escolhido por uma força superior, uma revelação que mudaria o curso da história para sempre. A caverna de Hira, isolada e tranquila, seria o cenário de uma das experiências mais transformadoras e profundas da história humana. A primeira revelação ocorreu de forma inesperada, de uma maneira tão abrupta quanto as mudanças que começariam a acontecer em sua vida. O anjo Gabriel, mensageiro de Deus, apareceu diante dele, ordenando-lhe que lesse. A palavra leia foi repetida 3 vezes, em uma espécie de comando espiritual que não podia ser ignorado. Maomé, um homem analfabeto, não sabia como responder a essa ordem. Ele não sabia ler nem escrever, mas, ao ouvir o anjo, algo profundo dentro dele despertou. Ele não precisava de palavras em um pedaço de papel. Ele estava prestes a receber algo muito maior do que isso, uma revelação que transcendia as limitações humanas. Aquelas palavras de Gabriel, leia, não eram apenas um convite à leitura, eram um chamado à ação, uma convocação para que Maomé se tornasse o instrumento de Deus na terra, para ser o portador de uma verdade universal que faria sentido para todos os seres humanos, de todas as épocas. O conteúdo da revelação de Gabriel estava além da compreensão imediata de Maomé. Ele sabia, no fundo de sua alma, que estava sendo preparado para algo de proporções divinas. A dúvida ainda pairava em sua mente, mas a intensidade do momento não podia ser ignorada. O que estava acontecendo não era uma simples experiência mística,
mas algo muito mais profundo e significativo. Ao longo de sua vida, Maomé havia questionado a realidade ao seu redor, refletido sobre a injustiça, a desigualdade, o sofrimento humano. Mas agora, ele tinha um propósito maior: ser a ponte entre o humano e o divino. A revelação não foi apenas uma resposta às suas próprias perguntas, mas um esclarecimento sobre o destino de toda a humanidade. Maomé compreendeu que ele seria o último mensageiro, a última voz que levaria a verdade de um único Deus à humanidade. Essa missão era uma responsabilidade enorme, um peso que não poderia ser facilmente carregado. Mas a visão de Maomé se expandiu, e ele agora entendia que sua vida estava entrelaçada com algo muito maior. Porém, à medida que ele começava a compartilhar as revelações que recebera, ele se deparou com a dura realidade. As pessoas de Meca não estavam dispostas a aceitar a mudança que ele propunha. A sociedade em que Maomé vivia estava profundamente enraizada em práticas politeístas e idolátricas. Os líderes da cidade, que se beneficiavam do sistema religioso e político vigente, viam a mensagem de Maomé como uma ameaça à sua autoridade. Eles estavam convencidos de que sua maneira de viver estava em harmonia com os deuses que adoravam, e qualquer desafiante, qualquer figura que questionasse esse equilíbrio, deveria ser eliminado. Maomé não se intimidou. Embora os primeiros anos de sua missão tenham sido extremamente difíceis, ele seguiu proclamando a verdade que recebera, não apenas a verdade sobre Deus, mas a verdade sobre o destino humano, sobre como os seres humanos deveriam viver uns com os outros. Ele falava sobre justiça, igualdade e misericórdia, pregando que todos, sem exceção, eram iguais perante Deus. A religião que ele trouxe não se limitava apenas a questões espirituais, mas se estendia também para as questões sociais e políticas, propondo uma revolução moral em um mundo profundamente desigual. No entanto, havia uma questão que nunca foi completamente resolvida. Por que Maomé não é mencionado na Bíblia? Porque, em um dos livros mais influentes da história da humanidade, o nome de Maomé não aparece, se ele é considerado o último profeta da fé monoteísta. Esta questão gerou e continua a gerar enorme debate entre estudiosos, religiosos e historiadores. Por que um homem que teria um impacto tão significativo no mundo foi deixado de fora de um dos textos sagrados mais importantes da história? Essa exclusão não é apenas um pequeno detalhe, mas um mistério profundo que lança uma sombra sobre a história da religião. A ausência de Maomé na Bíblia é um tema que desperta muita curiosidade, especialmente no contexto das religiões monoteístas, como o cristianismo, o judaísmo e o Islã. Como poderia o maior profeta da história islâmica não ser mencionado em um texto que conta a história de todos os profetas, desde Adão até Jesus Cristo? Essa exclusão não pode ser ignorada, e é um ponto de reflexão que vai além da teologia. Existe uma explicação para isso? Ou estamos diante de uma omissão intencional, algo que foi deliberadamente ignorado pelos autores dos textos sagrados que compõem a Bíblia? Alguns estudiosos sugerem que, de alguma forma, a exclusão de Maomé da Bíblia foi uma tentativa de preservar a linha de profetas que culminava em Jesus Cristo. Se Jesus era visto como o último profeta na tradição cristã, a introdução de Maomé como um profeta subsequente poderia causar confusão ou tensão entre as religiões. Em muitos casos, quando as escrituras religiosas se consolidam, há um desejo de manter uma linha clara e coesa de profecias, e a chegada de Maomé, com uma mensagem completamente nova, representava uma mudança radical na visão religiosa do mundo. A exclusão de Maomé da Bíblia, portanto, pode ser vista como um reflexo dessa tensão teológica. Por outro lado, a ausência de Maomé na Bíblia também pode ser entendida dentro do contexto histórico. A Bíblia foi escrita e compilada por várias gerações de estudiosos e líderes religiosos ao longo de muitos séculos, e a perspectiva do cristianismo dominante da época não reconhecia a vinda de Maomé como parte de sua linha de profetas. A crença de que a Bíblia representava a revelação final de Deus para a humanidade, sem necessidade de uma nova mensagem, tornou a inclusão de Maomé uma impossibilidade em muitas correntes cristãs. Essa visão, portanto, gerou um abismo entre as tradições religiosas,
que só foi superado mais tarde com o surgimento do Islã e sua consolidação como uma fé independente. O fato de Maomé não estar presente na Bíblia não diminui a importância de seu papel na história religiosa, mas sim evidencia a complexidade das interações entre as religiões. O Islã se consolidou como uma fé autônoma, com seu próprio livro sagrado, o Alcorão, que, ao contrário da Bíblia, apresenta uma narrativa contínua e sistemática de todas as revelações de Maomé. Nesse contexto, Maomé não é apenas uma figura de importância histórica, mas também uma peça-chave na teologia islâmica, cuja vida e ensinamentos são fundamentais para a compreensão da religião que ele fundou. A revelação e a exclusão de Maomé são dois aspectos fundamentais de sua vida e legado. A revelação que ele recebeu foi sem dúvida divina, mas sua exclusão da Bíblia e a maneira como isso afetou as religiões subsequentes são questões que continuam a intrigar e a desafiar estudiosos até hoje. No fim, Maomé foi escolhido para transmitir uma mensagem que, mesmo sem o reconhecimento de todos, mudaria o curso da história, e de alguma forma, sua ausência na Bíblia tornou-se um elemento de mistério, um segredo oculto que aumenta ainda mais o impacto de sua revelação. Essa exclusão de Maomé da Bíblia não apenas contribui para o mistério que envolve sua figura, mas também levanta questões sobre como as tradições religiosas formam suas narrativas. Por que Maomé, que fundou uma religião que hoje é seguida por bilhões de pessoas, foi completamente ignorado por aqueles que escreveram as escrituras sagradas do cristianismo? O que sabemos sobre os contextos históricos e as decisões dos líderes religiosos que moldaram a Bíblia? A verdade por trás dessa exclusão pode nunca ser totalmente compreendida, mas o que está claro é que Maomé, ao longo de sua vida, foi um mensageiro crucial para a humanidade. Sua mensagem, independente de sua presença ou não na Bíblia, tocou milhões de vidas e continua a ser uma força transformadora no mundo até os dias de hoje. E a ausência de seu nome na Bíblia, longe de diminuir sua importância, apenas adiciona uma camada de mistério a uma história que ainda está sendo contada. Maomé, ao longo de sua vida, enfrentou desafios e dificuldades inimagináveis, mas sua missão estava clara. A jornada que ele iniciou com um chamado divino na caverna de Hira culminaria em uma transformação não apenas pessoal, mas histórica, alterando o curso da humanidade para sempre. A revelação que ele recebeu de Deus, a mensagem que o anjo Gabriel trouxe, foi mais do que uma simples doutrina religiosa. Era um chamado para reformar a sociedade, para unir os corações e mentes das pessoas em torno de uma fé verdadeira e justa. A missão de Maomé não se limitava apenas à espiritualidade. Ele tinha uma visão mais ampla do que significava viver uma vida conforme a vontade divina. Ele acreditava que a justiça, a igualdade e a compaixão eram fundamentais não apenas nas relações entre as pessoas, mas também nas estruturas sociais e políticas. Ele tinha uma visão de uma comunidade onde todos os indivíduos, independentemente de sua classe social, origem ou gênero, fossem tratados com dignidade e respeito. Ao longo dos anos, Maomé não foi apenas um líder espiritual, mas também um líder político e social. Ele não apenas proclamou uma nova fé, mas construiu uma nova ordem, uma nova forma de vida que se baseava nos princípios da justiça, igualdade e compaixão. A mensagem de Maomé não era uma promessa de prosperidade material, mas uma chamada à verdadeira paz, à harmonia com Deus e com os outros. Sua missão estava centrada na criação de uma comunidade unida, onde os valores de misericórdia e justiça prevaleciam acima da opressão, da violência e da desigualdade. No entanto, como todo grande líder, Maomé enfrentou uma resistência considerável. Seus próprios parentes, que inicialmente o acolheram, começaram a vê-lo como uma ameaça, especialmente à medida que ele começava a desafiar as práticas religiosas tradicionais e a ordem social vigente. Os poderosos da cidade de Meca, onde Maomé nasceu e começou a propagar sua fé, estavam cada vez mais incomodados com a mudança que ele representava. Ele não só estava pregando a adoração de um único Deus, mas também desafiando o sistema de adoração a ídolos que gerava riqueza e poder para muitos. Com o tempo,
a perseguição a Maomé e aos primeiros muçulmanos se intensificou. O povo de Meca tentou de tudo para silenciá-lo: ameaças, tortura e até boicotes econômicos. Mas Maomé nunca vacilou. Sua fé em Deus e em sua missão nunca vacilou. Mesmo quando foi perseguido, insultado e marginalizado, ele manteve sua determinação. A fuga de Meca para Medina, conhecida como a Hégira, foi um marco importante não apenas em sua vida, mas na história do Islã. A partir de Medina, Maomé consolidou a liderança da nova comunidade, e a missão que ele iniciou se espalhou por toda a Península Arábica e, eventualmente, pelo mundo. O ano da Hégira é considerado o marco zero no calendário islâmico, uma referência ao momento em que Maomé e seus seguidores escaparam da opressão em Meca para estabelecer uma nova comunidade em Medina. A importância desse evento não pode ser subestimada. A partir desse momento, Maomé foi não apenas o líder espiritual dos muçulmanos, mas também um líder político. Ele teve que lidar com alianças tribais, conflitos militares, questões de governança e as complexidades de uma sociedade que estava se transformando profundamente. Maomé enfrentou várias batalhas ao longo de sua vida, sendo a Batalha de Badr, a Batalha de Uhud e a Batalha da Trincheira algumas das mais notáveis. Essas batalhas não foram apenas conflitos militares, mas também uma prova da perseverança e da unidade da comunidade muçulmana em um momento de extrema adversidade. Maomé mostrou não apenas habilidade estratégica, mas uma liderança moral que inspirava seus seguidores a lutar por uma causa maior do que eles mesmos. Mas o maior legado de Maomé não foi o império que ele ajudou a construir, nem as conquistas militares ou políticas que alcançou. O maior legado de Maomé foi a revelação que ele trouxe ao mundo. O Alcorão, o livro sagrado do Islã, é considerado pelos muçulmanos a palavra final de Deus para a humanidade. Maomé não escreveu o Alcorão. Ele o transmitiu, palavra por palavra, como ele o recebeu diretamente de Deus, por meio do anjo Gabriel. O Alcorão não é apenas um livro de fé, mas uma orientação moral e ética para todos os aspectos da vida humana. Ele trata da justiça social, da igualdade entre os seres humanos, da compaixão, da paz e da reverência por Deus. Quando Maomé morreu, em 632 DC, ele deixou um legado que foi mais do que uma religião. Ele deixou uma comunidade que compartilhava os mesmos ideais e valores. A fé que ele começou a pregar em Meca e Medina se espalhou rapidamente, não apenas pela Península Arábica, mas por todo o mundo. O Islã não é apenas uma religião, é uma civilização que ao longo dos séculos moldou a cultura, a ciência, a arte e a política de muitas regiões do mundo. Maomé, como líder espiritual e social, não apenas deu aos muçulmanos um conjunto de crenças, mas também uma maneira de viver, de se relacionar com Deus, com os outros e com o mundo ao seu redor. O impacto de Maomé não pode ser medido apenas pelo número de seguidores que ele teve ou pelas terras que conquistou. Sua vida e sua missão tiveram um efeito transformador na história mundial. O Islã tornou-se uma das maiores religiões do mundo, com mais de 1 bilhão de seguidores. Mas o impacto de Maomé vai além dos números. Ele estabeleceu uma maneira de viver, com princípios que ainda orientam bilhões de pessoas todos os dias. Sua ênfase na justiça social, na igualdade entre os seres humanos e no cuidado com os oprimidos e marginalizados, continua a ser uma fonte de inspiração para aqueles que buscam um mundo mais justo e compassivo. No entanto, como qualquer grande figura histórica, o legado de Maomé foi interpretado e reinterpretado de várias maneiras. Para os muçulmanos, Maomé é o último e maior dos profetas, a figura central de sua fé. No entanto, o impacto de Maomé no mundo ocidental tem sido mais complexo. Durante séculos, o Islã e os muçulmanos foram vistos com desconfiança, e as figuras históricas de Maomé e seus seguidores foram muitas vezes retratadas de maneira distorcida. A invasão muçulmana da Europa, as cruzadas e os confrontos militares entre muçulmanos e cristãos criaram uma tensão histórica que afetou as relações entre as religiões. No entanto, com o tempo, a figura de Maomé
e o impacto de sua mensagem começaram a ser mais reconhecidos globalmente, com o Islã agora sendo uma das maiores religiões do mundo, com mais de 1 bilhão de seguidores. Mas o legado de Maomé não se limita ao número de seguidores ou à extensão geográfica de sua religião. Seu legado está em sua mensagem. Ele trouxe uma visão de mundo que desafiava as estruturas de poder existentes, as desigualdades sociais e as práticas injustas. Ele falou em favor dos pobres, das viúvas, dos órfãos, das mulheres e dos oprimidos. Maomé foi, em muitos aspectos, um revolucionário, que não apenas pregava uma nova fé, mas também um novo modo de vida. Ele acreditava que a verdadeira obediência a Deus não era encontrada apenas em rituais religiosos, mas na maneira como tratamos uns aos outros, na nossa busca por justiça e compaixão. Em sua vida, Maomé conseguiu unir a Península Arábica sob a bandeira do Islã, mas o verdadeiro impacto de sua mensagem ultrapassou fronteiras geográficas e temporais. O Islã tornou-se uma das civilizações mais influentes da história, com contribuições significativas para a ciência, a matemática, a medicina, a filosofia e a arte. Maomé, como líder espiritual e social, estabeleceu os princípios que moldariam a cultura e a sociedade islâmica por séculos. Ao refletirmos sobre o legado de Maomé, podemos ver que ele não foi apenas um líder religioso, mas também um agente de mudança social. Sua mensagem transcendia os limites do seu tempo e espaço e continua a ter um impacto profundo em milhões de vidas. Ele não procurou poder pessoal, mas sim a justiça e a verdade. Sua vida e suas ações inspiraram pessoas a lutar por um mundo melhor, a defender os direitos dos oprimidos e a buscar um relacionamento mais profundo e significativo com Deus. No entanto, o legado de Maomé também nos desafia a refletir sobre o papel dos líderes religiosos na sociedade. Maomé não apenas trouxe uma revelação espiritual, mas também desafiou as normas sociais e políticas de seu tempo. Ele mostrou que a verdadeira liderança não se baseia em riqueza, poder ou status, mas na capacidade de servir aos outros, de lutar pela justiça e de buscar a verdade. O impacto de sua vida nos ensina que os líderes mais importantes são aqueles que, como Maomé, estão dispostos a enfraquecer as estruturas de poder que perpetuam a opressão e a desigualdade. Ele nos ensina que a verdadeira força de um líder está em sua humildade, sua dedicação à causa do bem comum e sua capacidade de fazer sacrifícios pessoais pelo bem-estar coletivo. Maomé não usou o poder para si, mas para transformar a sociedade, para fazer com que a justiça e a equidade prevalecessem. Seu exemplo continua a ser uma fonte de inspiração para todos aqueles que buscam um mundo mais justo, onde a dignidade humana é respeitada em todos os níveis da sociedade. Por fim, o legado de Maomé permanece vivo em cada pessoa que busca viver de acordo com os princípios de justiça, misericórdia e reverência a Deus. Sua missão continua, não apenas na prática do Islã, mas no exemplo que ele deixou. O exemplo de um homem que dedicou sua vida a servir a Deus e aos outros, que buscou a verdade e a justiça e que nunca desistiu de sua missão, independentemente das dificuldades que enfrentou. Ele nos ensina que o verdadeiro impacto de uma vida não é medido pelos bens materiais que se acumula, mas pelas ações que beneficiam a humanidade, pelas mudanças que conseguimos realizar no mundo à nossa volta e pelas vidas que tocamos de maneira positiva. O legado de Maomé está em cada um de nós que, ao seguir seus ensinamentos, busca construir um mundo mais justo, mais misericordioso e mais conectado com a divindade. Sua mensagem é eterna e seu impacto continuará a ser sentido por gerações vindouras. A história de Maomé nos lembra que o poder de transformar o mundo está em nossas mãos, quando escolhemos a verdade, a justiça e o amor como nossos guias. A história de Maomé é uma jornada marcada por desafios imensos. Um homem que nasceu em um mundo cheio de adversidades, que desde sua infância foi envolto pela dor da perda. Ele perdeu seus pais quando ainda era muito jovem, mas ao invés de deixar que essa dor o definisse, Maomé transformou a solidão e a falta de uma base familiar sólida em forças motrizes que o empurraram a buscar algo maior.
algo que transcendesse as dificuldades de sua vida pessoal. Quando ele recebeu a primeira revelação na caverna de Hira, nas montanhas de Meca, ele não sabia que estava prestes a mudar o destino de milhões de pessoas. Em um instante, a sua vida foi marcada por um chamado divino que o conduziria a uma missão de transformação não apenas espiritual, mas também social, política e cultural. Maomé não foi apenas um profeta. Ele foi um líder que, através de sua fé e coragem, desafiou as normas estabelecidas da sociedade. Ele nos ensina, desde sua infância até os momentos finais de sua vida, que quando seguimos o chamado do coração, mesmo diante das maiores dificuldades, nossa missão pode impactar o mundo de uma forma profunda. Durante sua vida, Maomé enfrentou resistência, perseguições e até a rejeição de sua própria cidade natal. Mas ele nunca desistiu de sua missão. Seus ensinamentos não apenas desafiaram as velhas crenças, mas criaram um novo sistema de fé, onde a adoração a um único Deus substituía as muitas divindades e ídolos. Sua mensagem de unidade, justiça e igualdade quebrou barreiras sociais e transcendeu a Península Arábica. Ele não só fundou uma religião, mas também estabeleceu uma base para uma nova civilização, com princípios que até hoje norteiam a vida de bilhões de pessoas. Porém, Maomé nos ensina que sua maior contribuição não foi só o Islã como religião, mas a maneira como ele liderou com humanidade. Ele enfrentou a adversidade com um espírito inabalável, sempre focado no bem-estar coletivo. Ele, como líder, não procurava poder ou riquezas, mas dedicava sua vida a servir ao próximo, a criar uma sociedade mais justa. Ele desafiou as normas de seu tempo, não com armas, mas com sabedoria, com ações e, acima de tudo, com coragem moral. E essa coragem foi o que inspirou não só os seus seguidores imediatos, mas uma geração de pessoas ao longo dos séculos que buscaram em sua mensagem a verdade e a justiça para suas vidas. Mas o que podemos aprender com a história de Maomé? O que podemos tirar dessa jornada tão repleta de desafios, mas também de superação? A primeira lição que ele nos deixa é a perseverança diante das dificuldades. Maomé passou por momentos imensamente difíceis, mas ele nunca desistiu de sua missão. Quando tudo parecia perdido, ele se manteve firme. E essa persistência, diante da dor, das adversidades e da rejeição, é uma das maiores lições que podemos tirar de sua vida. Ele nos ensina que não importa o quão difícil seja o caminho, se você tem um propósito maior, deve seguir em frente, sempre. Além disso, ele nos ensina sobre a importância de buscar um propósito maior do que nós mesmos. Sua vida foi dedicada a algo muito além das vitórias pessoais ou do conforto material. Ele estava em busca de um propósito divino, um propósito que o conectava com algo muito maior que sua própria existência. E essa é uma das maiores lições que podemos aprender. Buscar um propósito que transcenda nossas necessidades imediatas e que seja voltado para o bem comum, para a justiça e para o serviço aos outros. Outra lição poderosa que Maomé nos deixa é o compromisso com a justiça e a igualdade. Maomé desafiou as estruturas opressoras de sua época. Ele pregava que todos os seres humanos, independentemente de sua origem ou posição social, eram iguais perante Deus. A sua visão de um mundo onde a justiça social fosse um pilar essencial é algo que ressoa fortemente até hoje. Ele acreditava que a verdadeira obediência a Deus não estava apenas em rituais e orações, mas em como tratamos os outros, como buscamos garantir que os mais vulneráveis tenham seus direitos respeitados. Ele nos ensina que não podemos ser indiferentes à opressão e à injustiça, mas que temos um dever moral de trabalhar para mudar as condições ao nosso redor e proporcionar igualdade a todos. Por fim, Maomé nos ensina que a verdadeira liderança não está em buscar poder ou controle, mas em servir aos outros, em ser a voz dos oprimidos e buscar sempre a verdade, independentemente das circunstâncias. Sua vida foi uma manifestação clara de que o verdadeiro líder é aquele que coloca os interesses da coletividade acima dos próprios, que busca não ser servido, mas servir. Ele nos ensina que liderança é sobre sacrifício, é sobre estar disposto a dar de si mesmo para o bem maior. Agora, eu quero convidar você a refletir. Qual lição de Maomé mais tocou seu coração?
Como você pode aplicar esses princípios de perseverança, justiça e liderança em sua própria vida? A história dele é uma jornada de transformação não só para ele, mas para todos ao seu redor. E a pergunta que fica é: como você pode transformar sua vida e sua comunidade ao seguir os mesmos princípios de Maomé? Se você se inspirou pela história de Maomé e se acredita que sua jornada pode nos ensinar muito sobre como viver de forma mais justa, mais corajosa e mais compassiva, inscreva-se no canal para mais vídeos como esse. Não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com seus amigos para que mais pessoas possam aprender com os grandes líderes da história. E claro, deixe um comentário abaixo contando qual lição de Maomé mais tocou seu coração. Até o próximo vídeo.